Olá, meus queridos! O vídeo dessa semana é para falar um pouquinho sobre o realismo, né, as características do realismo, principalmente em Portugal, agora nesse primeiro momento. Mas antes de iniciar, eu quero falar um pouquinho sobre essa camiseta que eu escolhi usar hoje, que é uma frase do Bertolt Brecht, um dramaturgo, romancista, escritor, né, de modo geral, alemão, que diz assim, ó: você que tem fome, agarre o livro, é uma arma. Como nós vamos falar de literatura, obviamente, falaremos de romances, falaremos de livros aqui atrás, né? Tem alguns livros também. Para a gente refletir um pouquinho o quanto a literatura tem um valor na construção, né, do homem ao longo dos mais diferentes anos, séculos, ao longo da história. E aí isso que eu vou falar para vocês um pouquinho nesses vídeos, eu quero que sirva também como um convite à leitura, né? Que vocês não se contentem só com essas explicações sobre determinados livros que foram mais relevantes, que vocês busquem também a leitura desses livros integralmente. Eu sei que nós estamos passando por um momento delicado, de acesso a determinadas coisas, mas justamente por isso eu entendo que a literatura vem aí agregar, né? Porque a literatura pode ser uma companhia em meio à solidão, né? A literatura pode ser, e por isso, uma arma, né? No sentido de abrir os olhos, de trazer conhecimento, de trazer lucidez, de trazer reflexão, né? Então, eu acho que é um caminho bastante louvável para esse momento que nós estamos vivendo. Eu vou falar para vocês especificamente sobre um romance português, que é o romance do Eça de Queiroz, O Primo Basílio. Mas antes de chegarmos a essa obra, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a questão do realismo de modo geral, né? O realismo pensando em Europa, para depois fazermos o percurso para o Brasil. Pensando em realismo português, europeu de modo geral, também, nós temos aí um período que compreende a segunda metade do século XIX, então, historicamente, a sociedade estava passando pelo segundo processo, né, de Revolução Industrial, a segunda fase da Revolução Industrial, né? Tivemos a primeira fase anteriormente, que nós vimos também em paralelo com o estudo do romantismo, e agora é um avanço dessa revolução com mais máquinas, né? O desenvolvimento da luz, do telégrafo, de transportes, né? Como a locomotiva e outras coisas. Então a gente vê que esse percurso histórico é muito relevante também como reflexo dentro do percurso literário. Então, automaticamente, em função dessas questões históricas, o homem vai se transformando e isso vai sendo retratado de modo diferente na literatura. Além disso, além desse desenvolvimento tecnológico, né, desse desenvolvimento promovido pela Revolução Industrial, obviamente a sociedade teve um reflexo disso em relação à mão de obra, por exemplo, né, como um homem dessa época passou a ser visto no mundo do trabalho, né? Quais foram os reflexos para a sociedade, porque as máquinas substituíram a mão de obra, né, a manufatura. O que aconteceu com essas, que reflexos teve na sociedade o desemprego dessas pessoas, né? Então tudo isso vai ser abarcado também pela literatura. E aí a gente tem um processo de transição, né, do romantismo para o realismo, passando também por esse processo de transição histórica e alguns conceitos científicos e filosóficos de algumas figuras que são muito importantes, né? Então a gente tem conceitos como determinismo, como positivismo, como evolucionismo de Darwin, como marxismo, né, que foi desenvolvido por Marx e Engels, e aí muito mais do que eu falar, vocês estudam isso mais detidamente em sociologia, em história, né, o desenvolvimento de todo esse percurso científico. E o que é importante a gente pensar? Quando a gente pensa no darwinismo, por exemplo, né, na questão evolucionista, a gente pensa que ele traz uma ideia de que nós sobreviveremos, né, de acordo com as nossas condições físicas e só os mais fortes sobreviverão, né, de acordo com essa teoria evolucionista. Quando a gente pensa no determinismo de Taine, a gente vê a questão do meio, né, da biologia e da família, né, da hereditariedade. Esses três componentes são o que compõe o ser humano, né? Então essa teoria científica ela vai ser muito relevante também para
para o contexto literário. Nós veremos referências disso tanto na questão do realismo quanto no naturalismo, que é uma escola que acontece aí em paralelo com o realismo. Também o marxismo, essa questão de um olhar um pouco mais pro proletariado, né, para as pessoas que produzem, para aqueles que põem a mão na massa. Então, quando pensa na classe operária em oposição à burguesia, né, quais serão os reflexos disso, ideias voltadas mais para o socialismo, para o comunismo, verificando sempre essa classe, né, de operários e como eles podem se comportar na sociedade de uma maneira mais... que tem um olhar mais cuidadoso para essa classe. Então, todas essas questões que foram discutidas, todos esses desenvolvimentos científicos, como o Pasteur, por exemplo, né, no campo da ciência, das descobertas da medicina, todos esses conhecimentos, Auguste Comte, né, com o positivismo da ideia científica também, né, para um progresso social. Então, eu falando aqui, obviamente, de uma maneira super superficial, mas só para vocês terem uma ideia do que todos esses percursos, né, e depois eu vou disponibilizar material para isso, do que todos esses percursos científicos e filosóficos têm a ver com esse processo literário que nós vamos estudar. Então, nós verificaremos nas obras as influências de cada um desses pontos. Tá? Então nós temos aí essas correntes científicas e filosóficas e temos também uma questão da revolução industrial, né? Dessa tecnologia que se desenvolve, dessa velocidade da luz e todos esses processos fazendo com que esse homem se movimente. Ok, então nós temos esse percurso aí da segunda metade do século XIX e o que isso interfere, né? O que o olhar do escritor realista... qual vai ser o olhar do escritor realista, né? Então ele vai olhar esse homem dentro dessa sociedade, em oposição ao que o escritor romântico fazia anteriormente, né? Que ele olhava esse homem por ele mesmo, né? Numa questão muito mais subjetiva, numa questão muito mais emotiva, numa questão muito mais interior. O realismo, em oposição a essa estética romântica, vai olhar esse homem dentro dessa sociedade. Né? Quais são os reflexos dessa sociedade no comportamento desse homem, quais são as relações que se estabelecem aí então. Então nós temos um olhar muito mais objetivo para esse ser humano, para esse homem, para essa sociedade, diferente do olhar subjetivo que tinha no romantismo. Então uma das características mais gritantes do realismo é a questão da objetividade. Então nós temos aí uma diferença, né? Vocês se lembram que em alguns vídeos anteriores, em alguns materiais que nós estudamos, tinha lá o tripé, né, do romantismo, que eram 3 conceitos, né, e depois em oposição aos 3 conceitos do realismo. Recuperando, né, essas 3 ideias, nós temos o seguinte: em relação ao romantismo, nós tínhamos uma questão da defesa do casamento, né, das questões relacionadas à nação e das questões relacionadas à religião. Né, eram 3 destaques muito relevantes e que recebiam uma importância relacionada ao comportamento burguês. Em contrapartida a esses 3 pontos aqui, nós temos os 3 pontos realistas, que é a questão anticlerical, isso vai ser retratado em algumas obras, como em Eça de Queiroz, O Crime do Padre Amaro. Nós teremos uma evidência do adultério, né, e uma crítica social de um modo geral, mostrando a hipocrisia da sociedade burguesa. Né, que tentava varrer para debaixo do tapete algumas questões que eram tão relevantes e escondidas, digamos assim, através de uma visão literária idealizada pelo romantismo, em oposição a uma muito mais crítica do realismo. Então, tudo isso misturado é a estética realista, né? Essa questão histórica, essa questão científica e filosófica e essa oposição ao romantismo. Então, esse é o ponto principal para nós nos debruçarmos, né? Que sociedade é essa, que ponto era esse, para que nós entendamos as obras que nós vamos analisar e os autores que fazem parte de todo esse processo. Assim, para fechar esse vídeo introdutório, então, fica aqui como resumo, digamos assim, né? As características do realismo, que é a questão da objetividade, a criticidade, uma análise do cotidiano e uma visão que destaca a hipocrisia da sociedade burguesa, sempre tendo como pano de fundo
um contexto histórico e científico que analisa a sociedade e o comportamento desse ser humano na sociedade e a sobrevivência desse ser humano nessa sociedade, tá? Então, juntando todas essas características, nós temos um panorama geral do realismo. Nos próximos vídeos, nós falaremos sobre autores e obras, ok? Beijo e até!